Fala galera, eu sou o Ale. Hoje eu vou falar pra vocês sobre Deadpool. Deadpool foi criado por Rob Liefeld e Fabian Nicieza em 91 na revista dos Novos Mutantes 98. Aqui no Brasil ele só veio aparecer nos quadrinhos do X-Men 584 em 94 somente. A criação do personagem é bem curiosa, na verdade ele é uma paródia do personagem Exterminador da DC Comics, o Deathstroke. É um personagem que aparece recorrente nos jogos Arkham e aparece também na série do Arrow. Tanto é que o nome do Deadpool é Wade Wilson e do Exterminador é Slade Wilson. Ainda sobre a criação, eu preciso falar um pouquinho sobre o criador do Deadpool, Rob Liefeld. A gente vai ter que voltar um pouquinho do contexto histórico da década de 90 nos quadrinhos. Quando o personagem foi criado, o Deadpool é nada mais que uma própria cria de um personagem estereótipo dos anos 90. Nos anos 90 os quadrinhos passaram por algumas transformações, algumas nem tão boas assim. Rob Liefeld é um pouco criticado pelo seu estilo de desenho, mas esse estilo era uma tendência bem predominante nos quadrinhos dos anos 90. Os personagens eram gigantescos, portavam armas grandes, usavam inúmeros bolsos, personagens homens eram muito grandes, musculosos, as mulheres exibiam muitas curvas. A crítica pelo desenho dele é que são personagens quase deformados. A gente pode ver pela clássica imagem do desenho do Capitão América que ele fez, aquele tórax gigantesco, e as mulheres que ele fazia também. Principalmente a coluna vertebral dela é impossível de ter esse tipo de pessoas na vida real. Mas voltando para cá pro personagem, a mãe do Deadpool, do Wade Wilson, morre muito cedo, quando ele tinha apenas 5 anos. E o pai dele era um alcoólatra que espancava ele constantemente. E a criança cresceu com muitos traumas. Tanto é que, dada certa idade, ele mata o pai com uma garrafa. Aí começa já a aparecer alguns distúrbios que o personagem vai vir a ter durante sua carreira nas histórias em quadrinhos. Depois disso ele sai pelo mundo oferecendo seus serviços como mercenário para quem pagar mais. Em uma de suas aventuras ele está muito ferido e ele é acolhido por um casal, o casal Wilson. Num acesso de fúria, de loucura, ele mata Mercedes Wilson, que é a esposa de Wade Wilson. É um pouco confuso, mas na verdade essa história vai ser contada posteriormente, não na sua origem. Dá-se a entender que o personagem na verdade não se chama Wade Wilson, o nome que ele tinha civil era Jack. Ele matou a Mercedes Wilson, que era a esposa do verdadeiro Wade Wilson, e para servir como penitência ele adotou o nome do marido da mulher que ele matou de Wade Wilson. Então, durante muito tempo, até hoje ainda é questionável ou não se ele é o verdadeiro Wade Wilson ou não. Um pouco mais tarde ele vem a conhecer Vanessa Carliste, e nesse ponto em diante segue um pouco a história que é contada no filme dele. Posteriormente, essa personagem descobre ser uma mutante também e ela adota o nome de Copycat, aqui no Brasil fica conhecido como Mímica. Durante essa fase, ele descobre que tem um câncer, abandona a Vanessa para que ela não o veja morrer de câncer e é encontrado por alguns agentes do Departamento H que trabalham dentro de um subprojeto chamado Arma X, a mesma que implantou o adamante no corpo de Wolverine. Dentro desse projeto, é prometido para ele a cura do câncer dele, então ele submete-se a algumas experiências. Nessas experiências, e é nesse projeto que eles inoculam em seu organismo um fator de cura artificial do Wolverine. Inicialmente o projeto dá errado, o seu câncer é estagnado, ele não tem mais o câncer, mas tem alguns efeitos colaterais. Ele tem o corpo todo deformado no processo. Ele vira como se fosse um câncer ambulante. Isso também começa a afetar a sua sanidade, que já não era das melhores. Após os experimentos, eles saem para fazer missões da Arma X. E uma dessas missões, ele estava acompanhado de Kane, Slugo e Slayback. Em um acesso de fúria, ele mata Slayback. E com isso, ele é expulso do projeto Arma X. Ele vai parar em um hospício, onde lá os pacientes têm um tratamento como se fossem cobaias. O responsável pelo sanatório que ele vai
é o Dr. Kill-Brill, com a ajuda de um sádico chamado Ajax. Dentro desse hospício, existe muitas experiências com os internos. E dentro desses internos, havia um jogo que eles apostavam quem ia morrer primeiro. E esse jogo chamava Deadpool, que significa lista da morte, ou mesmo lista mortal. Algumas pessoas traduzem o nome erroneamente para piscina da morte, que pool em inglês também significa lista, não é de piscina. O Wade suporta todo tipo de tortura lá. Acontece que um dos detentos, amigo dele, sofre tanto que pede para o Wade matá-lo. O Wade tem pena de seu amigo à beira da morte e o mata. Só que dentro dessa regra do sanatório, nenhum detento poderia matar o outro. Aquele que matasse o outro seria morto. Então o Wade é colocado numa espécie de cadeira, uma máquina lá, e o Ajax arranca o coração do Wade Wilson. Esse processo é tão traumático que desperta o fator de cura que estava dormente nele. É aqui nesse momento que ele derrota Ajax, foge do sanatório e adota o nome de Deadpool. É importante lembrar que o Deadpool, na verdade, muitos consideram um mutante. Ele não é um mutante, ele é um humano geneticamente alterado. Ele tem um fator de cura, o segundo maior fator de cura do universo Marvel, melhor que o Wolverine, só perdendo por Incrível Hulk. E nesse processo, ele também ganha força, agilidade e reflexos sobre-humanos. Depois que ele foge desse sanatório, ele sai prestando serviço de mercenários a quem pagar mais. Ele chega a trabalhar até pro rei do crime. Entre algumas de suas missões, ele fica muitas vezes à beira da morte. Em uma dessas ocasiões, ele encontra a própria encarnação da morte. Aquela mesma morte para quem o Thanos é apaixonado. E ele se apaixona pela morte. Thanos, no acesso de ciúme, Thanos joga uma maldição nele para torná-lo imortal, para ele nunca mais poder morrer e encontrar com a morte. Então Deadpool se torna imortal por causa da maldição do Thanos. Depois dessa fase, ele passou por muitas outras coisas. Inclusive já foi tratado pelo Dr. Lawton Langowski, que é o Sasquatch da Tropa Alpha. Já se passou pelo Duende Macabro. Enfrentou o Wolverine inúmeras vezes, o Incrível Hulk e vários personagens do universo Marvel. Em um dos seus contratos, ele foi contratado pelo Tolliver, que na verdade era o Gênesis, que é um filho adotivo do Cable. Ele foi contratado para matar o Cable. Após a luta contra Deadpool e a própria X-Force, o Deadpool foi derrotado. Para quem não conhece o personagem, o Cable também é uma criação do Rob Liefeld. Ele é filho do Ciclope com a Madeline Pryor, que é na verdade uma clone da Jean Grey. Ele foi infectado desde o nascimento pelo Apocalipse com um chamado vírus tecno-orgânico, que transmuta partes do corpo humano em membros cibernéticos. Ele foi enviado para o futuro, se não me falha a memória, para o século 31, para poder se curar desse vírus. Ele é um dos telepatas mais poderosos da Terra, seriam, né, se não fosse esse vírus. É meio complexo, é meio louco, mas é a história dele. Em outro momento, a Mercedes Wilson, que ela achou que tivesse matado, retorna dos mortos, junto com o verdadeiro, supostamente, Wade Wilson, chamando agora de T-Ray. É uma espécie de guerreiro super forte, que também mexe com feitiços, que foi contratado inclusive pelo próprio Thanos para dar fim à agonia do Wade Wilson, fazer, como as próprias palavras, quebrar o espírito de Wade Wilson, fazer o Deadpool desacreditar de tudo, pensar que não é uma pessoa que ele achava que fosse. Depois de vários outros acontecimentos e lutas, ele firma uma parceria com o Cable, tem até uma revista própria, os dois duram vários números. Eles se unem para eliminar um vírus Facade que foi disseminado no planeta. Entre outras coisas que podemos falar do Deadpool, uma curiosidade, ele tem medo de galinhas e vacas. Uma outra característica bem interessante do personagem é que ele tem o poder de quebrar a quarta parede, ou seja, falar com o leitor ou falar até mesmo com os próprios roteiristas. Isso foi mérito do roteirista Doug Kelly. Isso em 97. Ele pegou a revista mensal do Demolidor para começar a escrever e resolveu mudar totalmente o personagem. Aí, nessa fase, que o personagem se tornou o personagem que mais ou menos conhecemos hoje. Antes disso, ele tinha uma vertente totalmente diferente, criado para ser um vilão, descartável, acabou se tornando um anti-herói, foi ficando, aparecendo esporadicamente nas edições, veio algumas minisséries sem muita relevância, e só foi ganhar o ar da graça da população de um modo geral, através das mãos do Joe Kelly. O Joe Kelly ficou com o personagem durante várias edições, inclusive tem um Omnibus, que seriam as edições chamadas edições supremas, edições de colecionador, gigantescas, são bem grossas, somente da fase do Joe Kelly. Você acha nas importadoras e tal. O personagem também apareceu algumas aparições animadas
aparecia esporadicamente, assim como lembranças ou flashback naquela série X-Men animada lá dos anos 90. Posteriormente ele apareceu em um ou dois episódios da série animada do Ultimate Spider-Man. E também teve uma participação maior na animação do Hulk vs Wolverine. Então uma participação bem marcante nessa animação. Deadpool também tem um game, foi lançado para a antiga geração, PS3, Xbox 360 e PC. Depois relançaram ele com filtros aprimorados para essa geração atual. É um jogo assim bem mediano, não é nada grande coisa. A jogabilidade é meio truncada, ele tenta imitar os jogos da série Arkham, não dá muito certo. Mas para quem conhece o personagem e gosta de game, vale a pena dar uma olhadinha. Recentemente também o personagem ganhou um filme que se tornou um sucesso de bilheteria. Teve um custo muito baixo de produção. Os envolvidos, além dos envolvidos, a própria Fox não apostava muito no personagem, não injetou muito dinheiro. E foi uma grande surpresa. Ele tem classificação 18 anos, aqui no Brasil foi para 16. E é um filme excelente, é um filme que consegue resgatar muitas coisas dos quadrinhos que outros filmes de super-heróis não conseguem. Ele retrata muito bem o personagem, é cheio de referência, faz piada com tudo, piada com ele mesmo, piada com o ator. É um filme com uma ação muito boa. Ryan Reynolds está de parabéns no papel, se redimiu depois desse filme, depois de vir fazer o Lanterna Verde, Lala de Cera com o Ente, foi muito bem. É um filme que se você ainda não viu, você está perdendo muito. É um filme engraçado, tem ação, tem humor negro, tem palavrão, é um filme realmente muito divertido, vale a pena ver. E os quadrinhos do Deadpool? Por causa da popularidade do personagem, do novo filme, a Panini tem lançado e relançado várias edições. O último encadernado que saiu dele é Deadpool, Meus Queridos Presidente. Essa é a primeira edição compilado da totalmente nova Marvel, ainda se encontra nas bancas. A Panini também anunciou recentemente que vai lançar encadernados das primeiras histórias do personagem, e também já lançou 9 encadernados anteriores que você ainda encontra em lojas especializadas em comic shops, além da revista mensal do personagem. Então tem muito material do Deadpool que você encontra nas bancas, em sites ou lojas especializadas para poder comprar. Tem muito material bom por aí. Então é isso, galera, obrigado por assistir. Não esqueça de visitar a nossa fanpage. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, curta, compartilha, cara, isso ajuda a gente pra caramba. Também não se esqueça de passar lá na nossa lojinha do Orvidas. Essa estampa aqui, né, o Deadpool com a Arlequina. Temos mais estampas do Deadpool, tem estampas de vários personagens, muita camiseta, tem mais de 350 estampas diferentes. Dá uma passadinha na lojinha lá, fala com a gente, escolha a sua camiseta lá, a gente tá sempre em promoção, fala com a gente lá, valeu? Até mais!